Olá, muito bom dia, estudantes e professores do 7º ano. É um prazer estar aqui nessa quinta-feira para mais uma aula de Educação Física. Eu, professora Mara, com a professora Juliana. Isso aí, galerinha. Estamos aqui para mais uma aula maravilhosa. 7º ano, chegamos. É quinta-feira. É quinta-feira, então vamos lá, bom dia. Tem bom dia aí, Juliana? Um monte. Bom dia da Sueli, da Prosueli, da professora Mara, sua xará. Opa! Professora Eliane Ribeiro, bom dia para todo mundo. Então, bom dia. Vamos de lutas hoje. E o nosso título, Lutas do Brasil. Claro, a gente vai falar das lutas no contexto geral, mas aquelas que elas são identificadas aí como lutas do Brasil. Juliana, para os nossos professores e também estudantes habilidade, por favor. Bora lá. Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas do Brasil, valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais. Então, professores, como percebido aí, essa habilidade é EF06, EF14, é uma habilidade do 6º ano, que a gente já conversou na primeira aula sobre a retomada, tá certo? Daquelas habilidades essenciais. Então, vamos aí de lutas do Brasil, onde os nossos objetivos são, acompanhem comigo no slide, conhecer lutas do mundo e do Brasil, refletindo sempre sobre a valorização da própria segurança e integridade física, bem como as dos demais. Sempre que a gente fala essa questão de luta, a gente pensa realmente nesse sentido que a gente precisa dar sobre a integridade física dos lutadores, tá? Então, assim, esse contexto a gente vai falar bastante, não é, Juliana? A gente fala isso também no esporte, também nas demais atividades, e na luta não é diferente, tá certo? Então, essa questão da segurança e integridade física dos lutadores, ela é importantíssima e essencial. Cada luta com a sua particularidade, cada luta com o seu início, não é a sua história, a sua linha do tempo, mas todas com esse mesmo fim, que é a integridade de quem está aí lutando, ok? Para que todo mundo saia bem e que ela seja sempre realizada da melhor forma possível. Aquela pergunta da professora Mara é: você já praticou alguma luta ou conhece alguém que pratica? Sabia que existem lutas criadas no Brasil e que ganharam o mundo? Fica aí como reflexão e ao final da aula eu tenho certeza que todos conseguirão responder, fazer essa reflexão dessa nossa aula de hoje. Interagindo, eu coloco o reloginho no slide, mas aqui a nossa conversa ela é diferente, então não precisa, não é, Juliana, colocar relógio para eles. Eu pergunto, nós vamos interagindo e a nossa aula vai acontecendo. Cite as lutas que você conhece por já ter ouvido falar ou ter realizado alguma prática. Nada de relógio para eles, vamos conversar. Juliana, você já praticou alguma luta? Eu já. Já? Eu já. Qual? A capoeira. Eu também, mas mais no contexto escolar, porque quando eu comecei a dar aula, e tem, né, nesse nosso contexto, eu fui aprender aí, claro, não sou capoeirista, não sei desenvolver os movimentos, porque eu não pratico, mas a gente procura saber, a gente experimenta, isso é gostoso, não é? Muito, Mas já pratiquei, muito. sim. Vamos lá, e eles? Tenho certeza, muitos. Vamos lá. A professora Eliane falou capoeira. Capoeira, professora? A professora Sidney falou jiu-jitsu. Opa! O aluno Gustavo, É. da professora Edcleia, judô e capoeira. Então é assim, eu deixei essa pergunta bem aberta, porque eu posso nem ter praticado, mas eu sempre conheço alguém que tenha feito, ou eu já vi realmente e pratiquei no contexto escolar, não é? Então, em algum momento, você já deve ter ouvido falar, ter praticado ou conhecido alguém que conheça alguma luta. E se isso não aconteceu, você não teve essa vivência, esse conhecimento, aí é hora da gente iniciar
iniciar aqui, porque a gente vai falar de algumas lutas que, assim, são conhecidas aí no mundo mesmo e outras que foram criadas aqui no Brasil. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre todas. Qualquer coisa você vai me chamando, hein, Juliana? Pode deixar, o pessoal tá contando aqui. Que mais? Que mais? Fala aí uma luta diferente. Que a Tawane, da professora Aide. Falou a escola? Não falou. Fez judô por 2 anos. Ô, Tayane, então, assim, a sua experiência, o seu repertório deve ser muito bacana. E aí eu fico pensando, quanto você pode contribuir num momento de prática na escola? Claro que nesse momento nós estamos vivendo a pandemia, mas eu não posso deixar de falar aqui, porque nesse momento a gente não pode praticar. Vocês precisam conhecer e no momento oportuno a gente executa essa prática, não é? Então, muito bacana. Eu fico imaginando o quanto você pode contribuir para os seus professores sobre o judô que você praticou aí por 2 anos. Exatamente. Tem mais? Não, pode mandar ver. Então, assim, ó, agora a gente vai falando sobre algumas lutas, e como a gente não tem a interação de relógio, eu deixo em aberto para que vocês falem sobre elas conforme a gente vai falando aqui, tá bom? Então, aí, vai mandando para os professores encaminham aqui para a professora Juliana e a gente vai mantendo o ritmo da nossa aula. Comigo no slide a gente tem as lutas e aí algumas delas. Juliana, olha o GIF que você falou, que colocou nas suas aulas, eu gostei muito, ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Pena que eu não consegui de todas, mas já dá para deixar bonitinho mesmo. Então, vamos começar pelo da aluna Tawane, é isso? O judô, que ela disse ter praticado por 2 anos. E aí eu vou passar para vocês uma prévia só do surgimento deles. Por exemplo, o judô, ele foi criado no Japão em 1882 pelo professor Jigoro Kano. Gente, vem aqui comigo. Fica como atividade para vocês, e até os professores podem orientar um pouquinho mais, sobre uma pesquisa mais ampliada, não é, Juliana? A gente tem, assim, fazer essa retomada, mas fica para vocês pesquisarem um pouco mais aí sobre o judô e as demais. Tem alguma coisa sobre o judô, alguma particularidade? Não, só uma professora colocou aqui, eu não lembro, um professor. Vamos lá. Falando que nesse momento dá para fazer os katas, né? Ô, professor, isso, porque é algo que eles vão poder fazer em casa. Katas, ele falou, né? Os katas. Eu entendi cartazes. Katas, é individual. Eu entendi cartazes, não, mas aí eu sabia que era o kata, porque é individual. Muito bem, professor. E aí achei. Dá para Professor fazer. Professor Oscar Lopes, no karatê é possível praticar o kata nesse momento. Tá. Então, é isso mesmo, professor, porque é uma prática individual, né? Então, a gente vai ter essa questão do respeito aí do espaço. Eu sei que muitas das atividades, elas devem ser feitas mais ao ar livre, aí, se possível, nas escolas. E a gente tem os estudantes que estão em casa nos assistindo, os estudantes que nos assistem depois, porque agora estão na escola, e temos alunos também que estão aí ao vivo com o professor nos vendo. Olha que legal. Se isso estiver acontecendo, manda o nome da sua escola aqui pra gente, tá bom? Você tá aí na escola com o seu professor e vendo a gente. Ó, estamos dando aula em 3, não é, professor? Isso aí, isso é muito legal. Todo mundo junto e misturado, Tudo Mara. junto. Agora, comigo no slide, é a vez do karatê. Juliana, esse karatê eu escrevi com C, né? Mas o 7º ano já sabe que a grafia pode também ser feita com a letra K. E dessa vez eu optei só com a letra C mesmo. Combinado? O karatê surgiu no século XVIII em Okinawa, sul do Japão. Olha que bacana. Não é? Só que essa pesquisa é para vocês intensificarem aí. E aí, karatê? Você já fez karatê? Eu não, gente, mas eu acho muito bonito. E nem vou falar, senão ela se empolga, já vem o iaque. Não. Pode ficar. Lembra disso? Lembro, mas quem quiser, procura no repositório as aulas sobre lutas do ano passado. Mara, você pediu, tem um monte de escola aqui, ó. Professora Flávia, na escola Cordélia Ribeiro Gaz. Tá ao vivo com a gente? A professora Lília, da escola Beatriz Caixeiro, de Sorocaba. Professora Luciene, da escola Édera Irene. Então, estamos dando aula em 3 professores de educação física ao mesmo tempo. Muito bacana. Então, um beijo para vocês que estão aí nos vendo ao vivo na escola. Olha que contexto diferente e muito interessante. Vamos lá, Juliana.
próximas lutas. Para eles, comigo no slide, esses eu não tinha GIF, mas coloquei imagem para que vocês tentem se lembrar e ter uma representatividade. O Muay Thai, segundo os tailandeses, a origem de seu povo é na província de Yunnan, nas margens do rio Yangtze, na China Central. Olha, tá difícil falar esses nomes, mas eu estudei, hein? Então vamos lá, tem alguns movimentos aí, não é? Bem específicos do Muay Thai. E se alguém já fez, o praticou, manda aqui para a professora Juliana. Kung Fu, originalmente chamado de Wushu, que significa em mandarim arte da guerra. O Kung Fu tem origem da necessidade dos chineses há muito tempo de lutar contra animais ferozes e inimigos. Então era uma forma de sobrevivência aí, né? Não é de... A luta, ela tem esse propósito. Voltem aqui comigo, vamos ver se a professora Juliana tem alguma coisa sobre essas duas, o Muay Thai e o Kung Fu. Ainda não, ainda tem um monte de professor aqui apontando as escolas. Ai, gente, a gente fica muito feliz. Depois a gente vai printar, porque é muito legal, não é, Juliana? Alunos do 7º ano A e B, da PEI Geraldo Correia de Carvalho, de Ribeirão Preto. Ao vivo com a gente. Então, olha, muito legal. Eu acho que é muito diferente, né? A gente precisa ressaltar aqui. O professor Alexandre trouxe uma colocação da Sabrina, que ela lembrou do filme Kung Fu Panda. Opa, isso é um filme meio desenho, não é? Mas desenho, muito interessante mesmo, é isso aí, gente. A gente tem o filme, tem o desenho, né? A gente faz essa reflexão, é bem bacana mesmo. Vamos lá, próximas lutas. Olha o sumô, Juliana, o que você achou? Ah, esse boneco é demais, gente. De todos que tinham lá, gente, esse é muito bonitinho, não é? Então vamos. Originou-se no Japão em 1882 e tinha por objetivo, além da técnica de defesa, desenvolver o espírito, o físico e a mente. E assim, o movimento é bem característico, né? Achei muito legal. E aí, Juliana, alguém falando, você me chama, eu já vou para o boxe. O boxe, como desporto, já é conhecido e praticado há várias décadas. E sua origem remete a Creta, em 1500 a.C. Então, temos aí mais duas lutas, podem voltar aqui com a gente, mais duas lutas muito ricas, não é? E todas elas com aqueles propósitos, com as filosofias, que aí lá no 8º ano a gente vai estudar um pouquinho mais detalhado sobre isso. Mas vocês já podem começar aí com a pesquisa de vocês. E aí, alguém falando do sumô, do boxe? Existem muitas atividades na escola, é que nesse momento a gente não vai conseguir fazer, não é? Que a gente pode tratar aí sobre o sumô, que são, a gente fica abaixado e um tenta derrubar o outro, mas assim, no tatame. É que agora a gente não consegue fazer. Mas vamos pensar que essas atividades serão possíveis e representadas lá na frente. Já, já conseguiremos. Mara, professora Célia Regina. Vamos lá. Professora Célia Mascari, da Escola Chiquinho de Quatá. Bom dia. Bom dia, Estou aqui também dando coordenadas para os meus alunos no chat, ao vivo, junto com as duas queridas. Opa, muito obrigada. É muito bom, né, saber que eles estão... Ai, desculpa aqui, ó, me empolguei, gente. Ai, pessoal Bateu do som. No microfone. Pessoal do som, eu tô comportada, porque assim, tem que ficar quietinha aqui, né? E eu bati no som, mas foi sem querer. Então vamos lá, é muito legal esse contexto novo da gente, saber que a gente tem pessoas em casa, pessoas que vão nos assistir depois, mas que estão na escola ao vivo e que a gente faz isso com muito carinho, muito legal. Vão dando aí as coordenadas mesmos. Temos mais? Temos mais. Vamos tratar agora sobre o MMA e o Taekwondo, né? O MMA veio de uma evolução aí, é uma questão de transformação histórica das lutas. E tem um conceito para passarmos para vocês. Apesar de os fatos históricos apontarem o Brasil como percussor do esporte, a primeira competição oficial de MMA, Mixed Martial Arts, ocorreu nos Estados Unidos em 1993, sendo o primeiro UFC
realizado no mundo. Então, ele veio mesmo aí, essa progressão, né? Esse contexto de transformação histórica, já há algum tempo. E hoje, muito conhecida, né? É um dos que, ano passado, quando fizemos pergunta, não foi, Juliana? Era o mais assistido nas redes de comunicação. Eu lembro mais bem. Comentado. E, na verdade, existem até noticiários que são específicos. Então, existe, sabe, a mesa redonda do futebol? Existem noticiários que são específicos de MMA. Isso, e eu lembro que foi no 8º ano mesmo, que a gente falou e também no 9º, sobre isso, que são os mais assistidos aí pela mídia, pelos nossos estudantes. Ano passado nós fizemos essa interação. E o Taekwondo, né, um outro esporte também muito conhecido, que é a arte marcial que foi criada pelo general sul-coreano Choi Hong-hee, acho que eu falei certo, em 11 de abril de 1955. Então, temos aí alguns conceitos, né, sobre essas lutas, e é muito interessante. E sobre essas, Juliana, algum apontamento? Vamos lá. Olha, Mara, sobre essas não, mas o aluno Rodrigo, da professora Mônica, disse que ele tem... Ah, não, perdão, a aluna Tawane, não é o Rodrigo, que botou o Rodrigo. Será que é a mesma Tawane? Ela, da professora Mônica, ela tem 11 medalhas de campeonatos que participou de judô. Tawane, olha, parabéns. Eu imagino o seu repertório aí como atleta. Entra depois, tenta me achar, me procura lá, procura a professora Juliana, vamos conversar um pouquinho. A gente vai dar aula para o 8º ano, também vai falar sobre isso. Quem sabe você vem aqui com a gente? Procura lá então, no Instagram o nosso nome, pelo nosso nome vocês encontram. Vamos lá, agora, Juliana, eu falei de lutas do Brasil, né? Nós trouxemos para vocês um contexto geral de lutas aí do mundo. E agora algumas lutas que têm o histórico de serem criadas, terem sido iniciadas aqui no nosso país. Oi. Parem. O professor Wagner falou assim, fala sobre as lutas dos nossos indígenas. Ô, professor, vamos lá, então estamos juntos aqui. Olha só, Uca-Uca. Um nome sugestivo aí, gostoso, diferente. E realmente é o que o professor está chamando aí para a gente conversar. Esse estilo de combate foi criado pelos povos indígenas Bakairi e do Xingu, localizados no estado de Mato Grosso. Muito bacana. Eu tentei até trazer imagens, mas algumas não são autorizadas, mas vale a pena vocês aí fazerem a pesquisa de vocês e verem como que é essa luta. Né? Ela é de derrubada mesmo, eles têm que se confrontar e um derrubar o outro, mas tem toda a questão da história da luta. Ela acontece ali no meio do terreno deles, todos assistindo ao redor, é muito interessante. Olha, eu vou te falar, eu conheci o Uca-Uca mais assim a fundo ano passado, quando eu dei uma passada lá nos anos iniciais. Aí eu fui aprofundar o Uca-Uca. E é muito bacana, viu, gente? Procurem que vocês vão gostar. E a luta Marajoara é Mara, né? Não, mas não tem nada a ver comigo. Não tem a Mara. É a Mara e a Joara. A Mara e a Joara. A luta Marajoara foi praticada originalmente na ilha de Marajó, na região norte do Brasil. Então, vale a pena a gente pesquisar também. Então, é mais uma luta aqui do nosso país. Mara, o professor Rodrigo está dando uma dica. Tem um documentário muito interessante no YouTube que fala de todas as lutas do Brasil. O documentário se chama Lutas do Brasil. Professor, muito legal para vocês na sala de aula, na escola. Olha que bacana. Vocês conseguem trabalhar. A gente aqui, por conta de direitos autorais, a gente não consegue transmitir. Mas é uma excelente dica para os professores aprofundarem aí, em cada um na sua salinha, na sua escola. É isso aí. Então, a professora falou, procurem o professor aí no chat, já printa e vamos dar indicações bacanas aos nossos alunos. E agora a gente vai falar de uma das que a gente trabalha muito na escola, acaba conhecendo a parte histórica, que é a capoeira. Vamos lá comigo no slide. Então, olha só, tem até fundo musical, Juliana. A professora Maria Lígia pediu, fala sobre a capoeira, é bem legal, meus alunos adoram. Professora Maria Lígia, a hora. Ouçam. Aí tem a questão dos instrumentos, que eles são muito característicos, né? Ouviu? Aí não tem como falar que é de uma outra luta. O nosso amigo, o professor Luiz Fernando, tá pedindo para você gingar aí. Professor, vamos deixar isso para a semana que vem? Hein? Vocês não podem perder, tá?
Então vamos lá, semana que vem. Aí a gente tenta aqui, né, dar um show de capoeira. Vamos lá. A capoeira, a origem da capoeira data da época da escravidão no Brasil. Muitos negros foram trazidos da África para o Brasil para trabalharem como escravos nos engenhos de cana-de-açúcar, nas fazendas de café, nas roças ou nas casas dos senhores. Então, isso aí está lá no nosso material também, tá bom, gente? Vocês podem acompanhar com a gente. E aí nós continuamos, vamos comigo no slide. Estudiosos do ramo afirmam que, em meados da década de 50, no século XX, ou no século XVI, gente, desculpa, deixa eu chegar aqui mais à frente, tá ruim de ler aqui o negócio. Oh, meu Deus, cadê o óculos? Semana que vem, vou resolver isso. No século XVI, os primeiros negros escravizados africanos começaram a desembarcar no território brasileiro. E sua grande maioria era natural de Angola. No entanto, existem muito poucos registros sobre a história da capoeira, resultado da ação de Rui Barbosa, quando ministro da Fazenda, que, usando o argumento de apagar a história negra da escravidão, mandou queimar grande parte de documentações relativas a tal época. Então, a gente tem essa questão histórica. Então, é bom deixar claro que, realmente, a gente encontra estudos falando que ela se originou aqui, que ela é realmente trazida da África. E vale a pena a gente estudar para conseguir, né, Juliana, confrontar os fatos, entender essa questão histórica, tá certo? Eu estou passando aqui o que a gente tem no nosso material, no currículo, para que a gente ande aí, siga a mesma linha. Mas vale a pena a gente procurar outros registros para entender, para conhecer e conseguir confrontar realmente, né? E tomar o posicionamento de vocês enquanto história, porque isso é bacana, né? Essa questão do aluno investigar, ir atrás dos conceitos. Então, vamos continuando aí. Embora muitos autores defendam que a capoeira foi trazida da África para o Brasil, há outros que levantam outra tese e defendem que a capoeira nasceu no Brasil, na busca pela liberdade dos negros escravizados na época do Brasil colonial. Então, aí a gente tem uma outra imagem muito sugestiva, que é a que o aluno pediu para a gente fazer, aí, né? Fazer a ginga, algum dos movimentos. Ele está fazendo um movimento... Foi o aluno, foi o professor Luiz Fernando. Ah, o professor. Ele está fazendo um movimento característico. Semana que vem a gente fala um pouquinho dos movimentos. E a gente, em relação às lutas, hoje a gente fica por aqui, tá bom, Juliana? Olha, um monte de gente aqui, Mara, super empolgado com a história de que vai ter capoeira na aula. Vai ter capoeira na aula, então não percam quinta. Inclusive, eu quero deixar um recadinho para vocês. Procurem no YouTube. Vocês se inscrevam lá no 7º ano. E à esquerda tem o componente curricular de vocês. Lá, gente, tem as chamadinhas das aulas da semana que vem. Então, não é só um benefício para a educação física. Vocês vão encontrar isso lá de todos os componentes. E tem a partir de segunda-feira, vai ter a nossa chamadinha para o que vai acontecer na aula de quinta-feira. E de sexta, quando tiver ensino médio, também tem chamadinha. É bom você ter falado, porque na aula do 6º ano, perguntaram, vai ter educação física no ensino médio? Amanhã. Educação física para o ensino médio. Amanhã estaremos... Gente, busquem as chamadinhas, porque ela já vai deixar você sabendo o que vai ter na próxima semana. Olha, a professora Eliane Ribeiro disse que ela conseguiu dar aula prática de capoeira com distanciamento. Professora, fantástico. É isso que eu falo. Mesmo que aqui a gente, por exemplo, apresente a prática, você tenta adaptar aí. Veja o que é possível dar de forma individual, com afastamento, com as medidas de segurança, tá? Eu falo isso porque eu tenho que lembrar que eu tenho alunos em casa que podem também fazer essa prática. Tá ali com a família. Então, é uma questão da gente adaptar ao momento e ao lugar em que a gente esteja. Ó, tá duas certo? perguntas aqui.
O professor, cadê? Ai, perdi. Perguntaram, aula de... Aqui, ó. Professor José Eduardo, as aulas não são quinzenais de educação física do ensino médio? São. Sexta-feira passada não teve, então essa aula tem. E se você procurar lá no YouTube, já tem a chamadinha do que vai acontecer amanhã no ensino médio. E Ok, o professor José Luciano está perguntando cadê os slides da terceira série. Calma. Ih, surprise! Calma, que essa aula é uma surpresa. Ó, para descobrir a surpresa, vai lá nesse caminho que a Mara falou. No YouTube, você entra no ano, se inscreve lá e procura a chamadinha da sua turma interessada. Eu vou ficando por aqui dizendo que eu gosto muito desse contexto aí de falar da capoeira. A professora, enquanto eu vou falando, a avaliação da nossa aula na tela, a professora disse que gosta muito da capoeira. Gente, eu vou falar que eu também gosto, embora assim, eu não seja capoeirista, eu gosto bastante de falar, de mostrar, né, de contextualizar aí. Eu acho que ela é muito importante e ressalta mesmo a nossa história, né? A gente vai contar mais sobre a capoeira. Eu fico aqui, eu vou ficando por aqui, Juliana. Eu acho que mandaram um beijo pra gente. Já começou a subir um monte de coração, Coração para vocês. As aulas sobre lutas do Brasil Capoeira continua semana que vem. Não percam, eu espero vocês nesse horário com a professora até quinta. Sidney, prepara o coração, amores. Sidney, deixa o Sidney. Vamos de capoeira? Bora!